E aí, meus amigos, hoje, 6 de fevereiro, quinta-feira, bom dia. E nós iremos falar hoje sobre o tema direto da reserva, ok? Vamos lá. Apesar da solução da raça humana vir do nascimento do judeu Jesus, não significa que todos os judeus estão ilesos. Com certeza, Deus tem seus eleitos lá dentro. Não existe diferença entre povos. Eles sempre têm suas reservas entre as nações. Romanos 11, de 1 a 5, diz assim: Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, e Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura se refere a respeito de Elias como está perante a Deus de Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram de tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça, que é o nosso primeiro Adão. Quero fazer uma consideração aqui a respeito das credenciais do apóstolo Paulo. Tem mais um detalhe que as pessoas às vezes não leem esse texto. Eu não coloquei aqui, mas eu me lembrei agora. Gálatas 1,15, se não me falha a memória, tá? Fala assim que o apóstolo Paulo foi escolhido já no ventre da sua mãe. Tá? Ele é de Tarso, né? Provavelmente a sua família tinha gente grega e gente hebraica misturada. E ele tinha cidadania romana, que ele comprou. Eu já falei aqui, parece que 6 credenciais do apóstolo Paulo. Se vocês procurarem aí, vocês vão achar. Tá? Mas ele só se converteu com 40 anos. Por que 40 anos? Para ele ser fariseu, como ele falou que era, só pode ser fariseu a partir dos 30. E para ele ser casado, que provavelmente era, né? Normalmente um fariseu tinha que ser casado. Ou ele era separado, ou ele era um viúvo. A Bíblia não fala nada disso. Mas o que importa é que ele era um matador de cristãos. E eu pergunto para você, Deus, quem chamou o apóstolo Paulo foi Deus, o próprio Jesus. Encontrou com ele na estrada. Não fala nada de cavalo, que ele caiu do cavalo, não fala nada disso. Simplesmente ele não aguentou com aquela luz. Tá? A Bíblia até fala, né, naquele texto ali, do capítulo 7 em diante, que uns não aguentaram a luz e caíram. Né? Mas lá no capítulo 22, uns ouviram a voz e caíram. Entendeu? Então são textos iguais, só que mostrando situações diferentes. Tá? Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: se o apóstolo Paulo, não tem nada a ver que antes ele era Saulo, depois ele virou Paulo, se ele fosse um pastor na época e ele já tivesse matado um dos seus filhos, que era normal para ele, você seria membro da igreja dele? Essa é a grande pergunta. Percebeu, irmãos, que Deus chama quem Ele quer? Ele fez nada mais, nada menos do que 13 epístolas. Compõem o Novo Testamento. E essas epístolas mudaram o mundo que nós temos hoje. Então, faça essa reflexão no seu coração, ok? Vamos lá. O coração e os ouvidos trabalham em harmonia. Não adianta enganar um ou outro. Dedicar-se à disciplina só
consegue quem tem ouvidos atentos ao conhecimento. A palavra, é claro. A inversão de valores desmorona toda a edificação. Por falta de ordem, o tempo corre. O risco de passar rapidamente tem ter sido bem empregue. Isso aí é um provérbio judaico. Vamos repetir, tá? Interessante esse provérbio. Diz assim, ó. O tempo, ou melhor, por falta de ordem, o tempo corre. O risco de passar rapidamente sem ter sido bem empregue é fatal. Entendeu? Provérbio judaico. Provérbios 23, 12 diz assim: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às suas palavras, que dão conhecimento. É assim? A gente estuda, se forma, é reconhecido pela especialidade que escolhemos, uma empolgação, né? A custo do trabalho de nossos pais, normalmente é assim, né? Não estou falando que é uma regra. Pagamos impostos e todo tipo de cobrança da sociedade. Para chegar quase no fim da vida, e eu me incluo nessa, nem isso que eu estou falando, de muito dissabor e ter um mínimo de prazer, nos tornamos vítima de uma quadrilha de criminosos do colarinho branco, que é o que nós vivemos hoje no Brasil, que deveriam dar, no mínimo, segurança, saúde, educação, né, honra. Mas o que vimos são devoradores de sonhos e vidas em benefício próprio. E para piorar, os mais próximos estão viciados em odiar. Os mais próximos são os domésticos da fé, tá? 1 João 3,15 diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha, ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, a vida permanente em si. Lábios sorridentes e falas de alegria contagiam o próximo, né, quando somos restaurados pelo Senhor, o nosso Deus. Salmo 126, 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Como entender que um demônio, amando de Deus, tenha espaço para tentar matar um servo do próprio Deus? Estranho isso, né? Exemplo como esse revela que os problemas podem ser maiores do que imaginamos. Entrar em rota de colisão com o Deus Criador, que controla o bem e o mal, é pior que ser oprimido pelo demônio, como foi Saul. Pense nisso. Olha o que diz em 1 Samuel 19, 10, 11. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a sua harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, quer dizer, lançou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Percebeu que o texto fala amando de Deus? Tenta explicar uma coisa dessa. Isso só vem provar, irmãos, que quando alguma coisa ruim estiver acontecendo, não adianta você colocar a culpa no diabo, não. Entendeu? Nem tão pouco em Deus, sabe por quê? Porque Deus faz o que Ele quer. E se Ele estiver fazendo, você pode ter certeza que a justiça está do lado dele.
Porque Deus não precisa de você. Ele não precisa te salvar. Ele faz porque Ele quer, por favor imerecido. Você precisa colocar isso na sua cabeça, para não achar que as suas boas obras, a sua justiça própria tem alguma influência com Deus. Você faz por causa de, tá? E não simplesmente por sua própria causa, tá? Então vamos lá. Que Deus, enfim, renove suas forças e te use para a glória dele. Lembre-se, nós temos direto da reserva. Temos a reserva de Deus. Fique tranquilo. Em nome de Jesus. Amém.